Olá, sejam muito bem-vindos ao GaiaCast, o podcast aqui da rede network do Gaia. Eu sou a Lê e no episódio de hoje ele é diferente. Nós vamos falar sobre jiu-jitsu e não só o jiu-jitsu que é luta, como a gente já sabe. É sobre como ter disciplina, falar sobre saúde mental, superação e o impacto desse esporte na vida das pessoas, tanto de crianças e adultos. E para falar sobre isso, tô aqui comigo o Mauro Andrade e o Marcos Paulo. Sejam muito bem-vindos ao GaiaCast. Obrigado. Se apresenta pro pessoal, então. Olá, meu nome é Mauro Andrade, é um prazer estar aqui com a Lê para falar um pouquinho dessa arte marcial que tem revolucionado o mundo e partindo do Brasil. Partindo do Brasil. Muito prazer também, é um prazer estar aqui. Sou filho do Mauro, né, Marcos Paulo, atualmente também atuando como instrutor de jiu-jitsu e estou muito animado para o nosso bate-papo hoje. Então, bora. Na verdade, antes de começar o podcast, a gente já tava bem falando sobre várias coisas e eu, gente, tô ansiosa pra começar. E quem acompanha o GaiaCast sabe que a gente tem... O estúdio tá diferente, então essa é a primeira vez que nós gravamos o GaiaCast aqui no novo estúdio do GaiaCast em Balneário Camboriú, então vocês estão estreando aqui, sim, né, legal. a temporada em Balneário, então sejam muito bem-vindos, estou muito feliz que vocês são nossos primeiros convidados. Legal. E pra começar já, né, Mauro, me conta, em que momento o jiu-jitsu entrou na sua vida? Estou mega curiosa. Vamos lá, eu não tinha pretensão nenhuma em entrar no jiu-jitsu. Meu pai é segundo dan de judô, né, vivo ainda, com 82 anos. E sempre me quis colocar dentro de um dojo e eu nunca curti. Gostava de lutar, mas eu era resistente. O meu interesse era futebol. Só que o Marcos Paulo, meu filho, né, como ele falou que é meu filho, eu tentei inserir o Marcos Paulo em alguns esportes, vários esportes, e ele não se identificava com quase nenhum deles. Né? Ou se identificava, mas não tinha um... Era ruim tudo, basicamente. Eu não quis falar, É mais fácil. Ele se entregou, tá Eu tudo não certo. quis falar, sim. E aí, de repente, eu tive essa ideia. Poxa, eu vou botar no judô. E aí pensei, procurei o judô na cidade que estávamos na época, em Cabo Frio. Isso final de 2009, 2010, na verdade. E aí, eu pesquisando, eu encontrei uma escola de jiu-jitsu. Não tinha de judô também, mas eu falei, bem, jiu-jitsu não conheço e é falado, tão bem falado, o jiu-jitsu brasileiro, e coloquei ele no jiu-jitsu. E o professor, ele se deu muito bem. Eu falei, opa, finalmente meu filho encontrou um esporte que ele não seja ruim. E começou a se desenvolver muito bem, e coisa de 2 meses depois, talvez 3, não lembro, o professor dele insistindo, pai, entra no tatame, pai, entra com ele, entra com ele. E aí eu fui, fiz uma aula experimental e estou até hoje. Estamos aí 16 anos depois. 16 anos. E assim, o que estava acontecendo? Assim, eu sei que foi por causa do teu filho, mas tinha alguma coisa acontecendo, assim, foi mais por causa dele, assim mesmo? Olha, nós havíamos saído do Rio de Janeiro, não, na verdade nós morávamos em Angra dos Reis, e fomos morar em Cabo Frio, e eu estava com uma vida sedentária, eu já tinha passado dos 100 quilos, hoje eu estou com 89, Nossa. infartado. Então, assim, eu não tinha... na verdade, o médico já havia falado que futebol não daria mais para mim. Então, eu já estava meio frustrado e entregue aos doces e o excesso de comida. Isso com quase 40 anos de idade. Isso já. com 39 anos de idade. Então, assim, uma idade que poucos acreditam que você consegue iniciar num esporte, né? E aí, quando eu entrei, eu comecei a ficar surpreso com a qualidade de vida, que é impressionante. Quem já sofreu de obesidade sabe que uma simples coisa de você amarrar um seu tênis faz tanta diferença. Subir uma escada e chegar lá no final da escada, cansado ou não, faz toda a diferença. E eu comecei a vivenciar isso. E quanto mais o meu rendimento melhorava, a minha qualidade de vida melhorava, mais eu buscava, né? De chegar ao ponto de treinar 3 vezes em um dia. Eu treinava 7 da manhã, de 7 às 8. Na hora do almoço, eu saía da empresa que eu atendia, que sou consultor em gestão empresarial, saía da empresa para atender a outra depois do almoço, treinava na hora do almoço e à noite treinava de novo. Nossa. E isso com 39 anos, 40, 41. Então, até a faixa azul, eu vivi isso. Então, foi bem legal. Foi uma girada de chave muito grande, né? Muito grande, muito grande. E você lembra como foi a tua primeira vez, a tua primeira aula de jiu-jitsu? O que você pensou, assim, tipo... Olha... Foi um baque, assim, foi... Ai, não vou conseguir fazer. Eu acredito que todo medo, o medo de todo iniciante
é o receio de se machucar, né? Porque a gente trabalha, só que eu tive o privilégio de ter um excelente professor, que ele entendia que eu tinha uma limitação. Então eu me lembro que, 100 abdominais. Aí ele olhava para mim, faça no seu tempo. Então eu achava isso aí perfeito, porque eu chegava a 5 abdominais e já não aguentava mais. Os 95 vão ficar devendo. Isso. E ele falava, Mauro, faz no seu tempo, faz dentro da sua limitação. Então o medo de se machucar, de se lesionar, a questão da pessoa de ser um esporte de contato, de eu não me sentir à vontade. Isso acarreta muito nas mulheres de não praticarem jiu-jitsu. Mas isso, quando tem um direcionamento, uma condução profissional, são fatores que não têm tanta importância, porque a gente consegue adaptar a pessoa, a gente consegue adaptar o jiu-jitsu, né? A pessoa se adapta ao esporte, o esporte a ele. Essa é a realidade. E todo esporte acontece isso. E o jiu-jitsu não é diferente. Vai ter uma limitação ali, mas se saber trabalhar ela, a gente consegue seguir com tudo, né? É isso aí. E em algum momento, assim, né, você falou, né? Já tem 16 anos aí, né, no jiu-jitsu. Você pensou assim, não quero mais, vou desistir. Teve algum momento? Olha, eu tive uma pedra no meu sapato, que eu vou mandar depois esse podcast para ele assistir, chamada Johnny, que era um rapaz de 16 anos, eu já com 40. O Johnny tinha o quê? 1,80 m? Tinha uns mais 1,90 m. 1,90 Grandão. E ele com 16 anos, eu imagino que ele devia pesar uns 90 ou 100 quilos. E ele tinha entrado no jiu-jitsu comigo na mesma época. Ele era o meu parceiro de treino. Nossa. E assim, ele me destruía. Então, todas as noites, quando acabava o treino, nós morávamos perto, né? E a minha conversa com ele, casa, né? e eu voltava andando, eu falava, filho, o que eu tô fazendo aqui, cara? Era quase como uma sessão de desabafo voltando para casa. E hoje, infelizmente, ele não conseguiu continuar a manter por causa do trabalho. Ele é professor, agora ele tá entrando para a polícia. E hoje é pai, e ele parou, acho que na faixa azul, né? E eu continuei, inclusive a última vez que eu estive no Rio, ele esteve lá, foi lá prestigiar a graduação que eu conduzi, e a gente tem eu tenho um carinho muito grande por ele, né? E eu falo, cara, como pode eu ter odiado tanto você e amado ao mesmo tempo? Olha só, eu acho que ele te ajudou muito, assim, porque Sim. imagina se ele não tivesse sido ruim, você não tinha... Sim. Tipo assim, eu acho que é aquele fogo nos olhos, tipo, hoje eu vou jogar ele. Sim, e ele é um cara extremamente educado, extremamente manso, amoroso, e era isso que me irritava mais, porque ele falava, Mauro, tudo bem com você, mas na hora da luta ele me destruía. Ele falando com o Mauro e o Mauro com fogo nos olhos, assim, ó. Mas eu creio que tenha sido isso. E aí, depois de tantos anos ali, né, no jiu-jitsu, você acha que... Qual foi esse legado que você construiu durante esse tempo todo no esporte? Você consegue elencar assim pra gente? Sim, eu costumo dizer, e esse é um assunto que até quando me perguntam eu me emociono, porque quando a gente fala de história, de legado, nós temos a parte que fizemos sucesso, mas também temos o insucesso, né? Eu, por muitos anos, eu dei aula dentro de uma comunidade, eu cheguei a 66 alunos infantis, e eu tive a infelicidade em perder uma aluna minha, que essa aluna, ela passou por alguns problemas pessoais e ela se enforcou. Então, ao mesmo tempo que eu vejo insucesso, que infelizmente chegamos tarde demais na vida dessa criança, eu vejo também muitos casos de sucesso. Hoje eu tenho, por exemplo, 2 alunos meus, né, que hoje já estão à frente de academias no Rio de Janeiro, 2 faixas pretas, né, que é o Thiago e o Luiz. Tem um outro que agora em dezembro deve graduar preta também, que é o Arthur. Tem o Marcos Paulo, que está pegando a marrom agora. Ele vai falar um pouquinho da história dele, por que ele teve que parar. E então esse legado, quando eu olho para trás, eu vejo que através do jiu-jitsu eu consegui mudar a realidade de muitas crianças, de outras não. Vira e mexe, né, por ter dado aula em comunidade, alguns alunos meus, ex-alunos falam, Mauro, você lembra daquele aluno e tal? Hoje ele é dono da boca do tráfico lá do tal. Infelizmente a gente não consegue, a gente oferece a ferramenta de transformação, sim, mas a gente não tem esse poder em transformar todas as pessoas. E eu não tenho como falar de legado na parte de resultados
tenho alunos que foram campeões pan-americanos, eu tenho alunos com histórico de competição excelente, mas esse não é o nosso propósito, nunca foi. E quando falarmos um pouquinho da Templo, a gente vocês vão entender o porquê que a gente se identificou tanto com a Templo, porque a gente não olha apenas o aluno competidor. É todo um trabalho envolvido, Sim. né? É o geral da pessoa, não é sim. só competir. E até quero te perguntar, como é, assim, você acha que hoje pra você é mais gratificante competir, que eu já sei que não, ou é formar os alunos, assim? Qual é que é a diferença de um pro outro, assim? Como professor, para mim é muito mais formar alunos em relação a princípios e valores. Eu costumo dizer que o jiu-jitsu é um detalhe, é a cereja do bolo. Por quê? Porque o jiu-jitsu ele é considerado uma arma branca. Pense comigo. Lá no passado eu cheguei a expulsar um aluno meu, porque ele de faixa branca ainda, um menino excelente, se hoje estivesse no caminho certo, seria um baita de um campeão. E ele simplesmente, quando ele começou a aprender mais o jiu-jitsu, ele agrediu o pai dele e ameaçou a mãe dentro de casa. Meu Deus. E eu chamei os pais e falei, olha, o que a gente está ensinando é como a faca na mão do açougueiro. A faca na mão do açougueiro, ele corta aquela carne maravilhosa do churrasco. Mas na mão de um assassino é algo terrível. Então não é o jiu-jitsu, assim como não é a faca, é o que você vai fazer com ele. Então, eu tenho esse zelo, esse cuidado. Então, para mim, eu preciso muito mais formar princípios e valores do que o resultado de um competidor. Não Agora, é só ensinar, né? não é só ensinar. Agora, como pessoa, eu com essa idade, eu ainda me atrevo, arrumo problema com a minha esposa, ela vai assistir isso aí, já ficou uma semana sem falar comigo, quando eu geralmente pela minha idade, eu não tenho ninguém da minha idade para lutar. Então, quando eu chego num campeonato e consigo fazer uma luta casada, eu luto com pessoas de 20 anos, 20 e poucos anos. E eu já peguei o bicampeão mundial, que era a sparring do Zé Aldo, Emanuel, e peguei ele num campeonato, fiz uma luta excelente com ele e o estádio gritava meu nome. Então, assim, isso me dá muito prazer, eu amo isso aí, eu gosto dessa adrenalina de competição, né? Mas o meu foco não é formar competidores. É tudo legal, mas essa parte de ser a mudança para as pessoas completamente diferente, né? Muito, muito. E é o que realmente precisa ser valorizado, né? E durante essa formação, eu sei que você acompanha as pessoas do zero até quem tá competindo, até a faixa preta, eu imagino que é totalmente diferente, assim, essa emoção que você passa. Como é que é acompanhar? Às vezes você tá vendo assim, a pessoa começou ali e não sabia nada, e depois você vê a pessoa competindo, assim, tipo, como é essa sensação, assim? Tomara que poucos alunos nossos assistam esse pedacinho, essa tá minha bom. resposta. Porque o que acontece? A gente passa muito isso, a gente comenta muito, que a gente prepara um aluno nosso para uma competição, e aí a gente sempre tá assim, olha, faz o que você aprendeu, não inventa nada, você tá preparado, e a gente tenta acalmar esse aluno máximo. Chega no dia da competição, a gente precisa se segurar, por quê? Porque é um misto de emoções ali. A gente fica preocupado com o que ele está sentindo. Aí, às vezes, você olha para o olho de um aluno, o aluno ele está disperso, o outro está muito nervoso. Na verdade, a gente fica mais nervoso com eles do que quando a gente compete. Imagina. Bom, assim, Fato. Vocês ali sentados olhando pra eles e... Isso Sentado aí. não, né? Nem dá pra Pulando, ficar... gritando. E o legal é que, assim, eu tenho um histórico de competição até a faixa azul terrível. Eu tive um faixa preta, que uma vez eu estava muito bem preparado, só que no campeonato eu dava apagão. E a gente, como professor, a gente sabe que isso é comum acontecer. De você preparar um aluno muito bem e no dia do campeonato ele simplesmente... Sabe quando você fazia prova na escola? Sim. Você estudava, se preparava, botava a prova e você... Caraca, Esqueci tudo. tudo. Dava um branco, um apagão. Isso acontece no campeonato também. É bem legal. Como que a nossa mente, né, trabalha. E aí, o que acontece? Eu vivi isso até a faixa azul. De chegar ao ponto de sair de uma luta, perdi em 10 segundos. Nossa. Eu simplesmente entrou um boneco para apanhar. É como se fosse um boneco. E o cara simplesmente me deu um quedão, me entrou acho que foi com a Kimura, uma americana, não lembro, americana. E meu professor, quando eu saí, parece até que isso foi maldade dele, mas não foi não. Isso até hoje eu guardo e eu uso isso para meus alunos. Ele falou assim, você sabe que horas que o Mauro vai entrar para lutar? Eu tinha acabado de perder. Eu olhei para a cara dele com raiva, mas eu estava com mais raiva de mim.
E qual a lição que a gente tem? Que o autocontrole ele é muito mais importante do que todos os ensinamentos, porque você pode estar muito bem, chegar lá e dar branco. Simplesmente bloquear. Eu comecei a lutar quando eu fui campeão estadual no Rio de Janeiro, comecei a lutar realmente a colocar o que eu sabia no tatame de faixa roxa. Nossa. E eu já tinha, sei lá, 4 anos, Tinha 5 bastante anos de tempo já. jiu-jitsu. E aí um faixa preta também veio falar comigo e eu peguei ele pelo kimono assim e falei assim, hoje eu não perco pra mim. E ele falou assim, cara, foi assustador se olhar. E tem até no YouTube essa minha luta. Pois eu quero... Eu quebrei a costela do cara, sem querer, lógico, né? Mas Sim. parte da luta. E eu não sabia, o cara já era bicampeão estadual. E o mestre ele veio falar comigo, dar os parabéns. E eu falei, ainda bem que eu não soube antes, mas eu entrei muito focado nessa luta. E assim, ele não conseguiu fazer extremamente nada nessa luta. Né? Eu ganhei por finalização, não foi nem Que por legal. pontos. Então, assim, ali eu entendi que eu precisava dominar isso em mim. Né? Foi a girada de chave, né? Foi. E aí acompanhar todo aquele processo das pessoas que vocês treinam, né? Dos alunos de vocês, passar isso pra eles também, né? É Esse verdade. É autocontrole. maravilhoso. Deve ser muito gratificante, Sim. né? Eu vejo o brilho no teu olhar, assim. Aham. Como você gosta do que você faz. E de estar no tatame com o meu filho. Ah, pois é. Porque quando a gente consegue colocar a família no tatame e a gente consegue perceber a conexão do pai com o filho, da mãe com o filho, e você vê como isso potencializa a relação, é maravilhoso. Né? Nós não somos pai e filho, somos melhores amigos e confidentes, isso é muito bom. Ai, que bom. Então vamos falar contigo, né, Marcos Paulo? Como foi que então que você começou? O Mauro já falou, Sim. Mas qual é a tua história no jiu-jitsu? Conta pra gente. A minha história no jiu-jitsu, como ele já começou a falar, né? Eu comecei com 10 anos de idade. Pra mim foi mais fácil, porque criança, de repente, não tem tanta noção quanto um adulto. Era criança, assim, não tinha responsabilidade de uma vida adulta. E ele me colocou muito pela parte disciplinar. Sempre fui comportado, mas eu não sabia perder. Então, jogava videogame, perdia, largava. Jogava algum jogo de tabuleiro, perdia, não queria mais. E aí ele pensou, de repente, no que o jiu-jitsu poderia ser uma ferramenta, né? Que pudesse ser atuante nisso, né? E foi, bem rápido até. Né? Então, eu comecei no jiu-jitsu, diferentemente das outras coisas, como ele falou. Foi a primeira coisa ali que eu já cheguei e falei, caramba, eu tô conseguindo entender, eu tô conseguindo fazer, né? E era numa época, 2010, assim, são 16 anos atrás, é um tempinho, mas dentro do jiu-jitsu parece que foi há 40 anos atrás, porque na última década, o jiu-jitsu, a gente vai falar mais à frente sobre isso, ele evoluiu de um jeito, assim, enorme, sabe? E há 16 anos atrás nem tinha turma kids, eu treinava com adultos, né? Era uma turma adulta e eu criança. Deslocado lá, apanhava de todo mundo, porque dentro do tatame, por mais que seja criança, a galera aperta, sabe? Pelo menos na época ali, a galera apertava legal. Então, cara, eu passava muito mal, ficava assim. E minha mãe na época falou assim, filho, eu acho que você não vai dar certo, assim. Eu falei, vamos ver, cara, se eu vou quebrar... Vamos tentar, né? E deu certo, né? Tanto que com um mês de treino, eu já fui pra competir. Perdi maravilhosamente. Perdi logo na primeira luta. E aí eu saí chorando assim, não quis cumprimentar, assim. Quando eu fui abraçar ele, que tava do lado de fora, aí ele... Opa, pra que isso? Tá chorando por quê e tudo mais? Aí eu comecei a entender de que, cara, beleza, perder. Na verdade, a gente vai perder muito mais na vida, né? E parecia até um prelúdio do que ia ser a minha vida no jiu-jitsu durante a adolescência. E eu comecei a treinar, comecei a gostar, comecei a me empenhar. E o meu início no jiu-jitsu foi muito sobre questão de comportamento, né? E aí não cabe não só a mim falar, mas meus pais falam, a família fala, que eu como criança, enquanto comportamento, evolui muito, né? Me tornei uma criança ali com um comportamento mais correto. Mudou totalmente. Mudou. Em que momento, assim, que você percebeu que o jiu-jitsu poderia ser algo grande na sua vida? Porque eu sei que você já tem uma história aí, entendeu? Tem. Não posso dar spoiler, tem que deixar de falar. Me conte! Foi quando eu comecei a ganhar, né? Pela primeira vez na vida, né? Então, Ele era ruim em tudo, daí ele começou a ganhar. tudo. Se eu jogasse cara ou coroa, a moeda caía em pé, era nesse nível. Então, quando eu comecei porque, como eu te falei, como eu não treinava com crianças, eu não tinha noção do que eu estava treinando. Então, quando eu comecei a ter contato com outras crianças da minha idade,
eu vi que eu me destacava muito, até porque elas treinavam com outras crianças. Eu fazia força, a pessoa mais nova da minha turma tinha 16 anos de idade, né? E ele era só um pouquinho mais alto do que eu, mas, cara, era uma adolescente já, né? Então... E forte, né? E forte, ele me batia muito, muito. E aí eu, cara, não é possível. E quando eu ia pra campeonatos, aí eu, caraca, agora eu só tô lutando contra uma criança, né? Embora eu fosse uma também. E a partir do momento que eu fui treinando e lutando e ganhando essa confiança, acho que isso também é muito importante na vida da criança e foi importante na minha vida, na minha parte da infância. O ganho de confiança, sabe? De eu chegar assim e falar, poxa, eu sou capaz, eu consigo. E eu conseguia, na maior parte. A gente não ganha sempre o tempo todo, normal, só que eu comecei a me destacar muito, né? E comecei a passar por seletivas, lutei campeonatos locais, aí a âmbito municipal, estadual, eu fui me desenvolvendo nisso, né? E foi dando muito certo. E como foi... eu vou falar agora. Como foi que foi essa tua preparação e o processo todo? Porque eu sei que você passou da seletiva do Mundial, né? Sim. Na época, isso era muito comum de fazer seletiva, né? Era para o Mundial de Abu Dhabi, né? Que tem até hoje, é um campeonato muito prestigiado, que no mundo do jiu-jitsu tem 2 campeonatos mundiais. Tem o da IBJJ, que é uma federação como se fosse o padrão FIFA, vamos botar assim, e uma federação árabe, né, que o jiu-jitsu no Oriente Médio e no Oriente do mundo ele também está sendo muito desenvolvido, né? O mundo árabe ele comprou essa ideia, tanto que o jiu-jitsu ele é uma cartilha escolar, tá? Nos Emirados Árabes, por exemplo. Então, eles cediam esse mundial lá. No último mundial agora tiveram, se não me engano, mais de 7 mil atletas inscritos, entre crianças. Então, assim, é realmente um mega evento. E eles fazem seletivas ao longo do mundo. No Brasil também tinha isso, né? Antigamente tinha essa seletiva no Rio de Janeiro e tinha essa seletiva em Gramado, no Rio Grande do Sul. E eu fui selecionado por questões do meu desempenho, né, nos campeonatos. Eu fui ganhando os campeonatos locais, fui campeão estadual no Rio de Janeiro, em Niterói, na época. E eu fui selecionado com bolsa, com passagem, com hospedagem, com tudo. E tive essa chance de ouro, né? E quanto à preparação, a partir do momento que eu descobri que eu podia realmente alçar um voo mais alto, eu comecei a me dedicar. E eu só estudava, né? Isso aí a gente já tô falando de 13, 14 anos de idade. Eu não tinha responsabilidade nenhuma além de estudar e treinar. Então eu treinava o máximo que eu podia e me preparava o máximo que eu podia. Então não tinha erro, vamos dizer, não tem como dar errado, né? Aí até que deu. Porque faltavam, se eu não me engano, 6 meses pro campeonato, tava treinando, tava preparado, tava bem. E eu já tinha um problema, né? Que eu vou explicar melhor. E nessa preparação eu acabei rompendo o joelho, né? O ligamento do joelho. E eu já tinha me machucado na final do campeonato estadual. E essa lesão eu achei que eu tinha conseguido superar, mas ela acabou retornando e eu tive esse rompimento, né? E, poxa, até jogadores de futebol aí que são milionários, com estruturas milionárias, até eles ficam pelo menos 6 meses parados, né? Sim. Então, quem dirá a gente, né, que era do interior, assim, a gente não tinha estrutura para nada. E aí eu falei, cara, não vai dar tempo, né? E acabei passando essa minha vaga para outra pessoa. Acabou nos representando da mesma academia que eu era, até terminou em 3º lugar lá no Mundial. E acabei perdendo essa oportunidade. Isso me marcou muito, me marcou demais, né? E aí eu fui entender que, na verdade, eu tinha uma expectativa que ela não era condizente à realidade, porque naquela época eu pensava que eu queria viver do jiu-jitsu como atleta. Então, mente de adolescente, né? Pô, eu vou ser campeão, vou ser brabo, eu vou ter patrocínio, vou rodar o mundo, vou viajar, vou ser o brabão. E a partir do momento, parece que Deus, assim, falou, calma aí. Não é assim, né? Não é assim que funciona. E puxou o freio de mão total. E isso foi um baque muito grande, né, pra mim. Por mais que eu ainda tivesse ainda com uma idade bem... Eu era novo, né, mas ainda assim foi muito sinistro pra mim. E aí, o que acontece? Nessa época, eu cheguei pra ele e falei assim, pô, pai, essa foi a primeira vez. Eu acho que eu vou deixar quieto, deixa pra lá. Olha, como assim, filho? Não, pô... E na minha cabeça era assim, eu me proponho a fazer uma coisa. Se não dá, não existe recalcular a rota, não existe adaptar. Ou é isso ou não é. Eu era muito assim.
E aí ele ficou, mas não é assim que funciona, a vida acontece, né? O meu professor na época conversou muito, ele foi em casa, a gente recebeu meu professor, ele foi na minha casa conversar comigo, e eu, não quero saber, não quero saber. E aí eu até esfriar a cabeça, até me recuperar, né? Eu acabei que a gente foi descobrindo que eu tinha uma... Isso ele já sabia, né, desde a infância, mas isso estava afetando no jiu-jitsu. Eu nasci com uma má formação viciosa, que é um problema ósseo, cartilaginoso, ligamentar do meu corpo. E não era só o joelho, na verdade o meu corpo todo. Então, todo o meu corpo ele é propício a esse tipo de lesão. E o jiu-jitsu, ele acaba tendo torção, né, muito giro em cima do eixo. E aquilo ali foi só o início de uma sequência de lesões que eu tive, muito sérias. Foram os 2 joelhos, os 2 tornozelos, o ombro. E aí, isso tudo ali entre os 13 e os 15 anos de idade. Eu falei assim, cara, se eu tô aqui vivendo o auge, né, da minha juventude, se eu tô assim agora, o que vai sobrar depois, né? Então, eu continuei treinando e aí eu parei de competir ali com 15, 16 anos de idade. Já não dava, já não conseguia já performar igual, porque... Parou totalmente. Parei totalmente. É igual quando a gente fala, poxa, tal jogador, ele depois da cirurgia nunca mais foi o mesmo. Mas é isso mesmo. Porque o fisioterapeuta, né, o cirurgião, ele acaba explicando, ó, vão ter certos movimentos agora que não dá pra você fazer. E se você fizer, você vai se quebrar de novo. Então, tudo que você faz é com muito medo, né? Então, eu saí de uma seletiva de mundial, consegui uma vaga, fui draftado, pra não conseguir subir uma escada dentro de casa. Então, eu falei, cara, meus desafios são outros agora, né? Então, durante um período ali com uns 15 anos de idade, eu tive que andar de cadeira de rodas durante um tempo, sabe? Foi uma parada muito limitada, né? Onde eu estudava, em Cabo Frio, eu estudava no 2º andar dessa escola, e aí 2 amigos meus não tinham elevador, eles sempre eu tinha que me apoiar neles, para eles me levarem até a minha sala para eu estudar, com a perna enfaixada durante um bom tempo. Então, eu falei, cara, jiu-jitsu? O que é jiu-jitsu agora, sabe? Eu não tô conseguindo andar, tá? Eu não consigo ser uma pessoa minimamente independente. E isso afetou muito. Então, esse contraste ele foi muito sério, me afetou muito psicologicamente. Você teve que parar né? quanto tempo, assim? Eu parei dos 15, 16 até 2023 agora. Eu voltei tem 2 anos, 3 anos eu voltei. E aí, nesse período, eu parava, e aí eu era faixa amarela nessa época, né? Chegou a idade ali, eu consegui ainda fazer o exame de faixa para faixa azul, peguei a faixa azul e parei. E durante esses 7, 8 anos que eu fiquei parado, eu treinava alguns meses, aí eu sentia muitas dores e parava, eu não conseguia nem participar de um treino até o final, né? Consegui dentro do tatame ali ficar os 2 anos mínimos, né, para você passar da faixa azul. Continuei treinando por períodos ali, mas no geral eu nem me considerava que eu tava treinando, entendeu? Alguém me perguntava, eu falava, não, isso aí eu tô ali no tatame só, mas eu não tô treinando de verdade. Sim. Porque na minha cabeça, treinar de verdade era fazer o que eu fazia antes, e eu não dava mais, né? Então foi esse contraste muito, muito sério, né? E como foi que você redirecionou a tua trajetória dentro de jiu-jitsu? Tipo assim, como você falou, você tive que recalcular a rota. Como foi que você fez essa girada, assim? Cara, pra se adaptar depois totalmente, de muitos assim. anos, assim, aí eu tive que deixar de ser a pessoa que eu era. Porque a gente tá falando aqui de um adolescente de 15 anos. Quando eu voltei, eu já volto casado, com 23 anos de idade. Assim, é uma fase totalmente diferente, depois de ter feito faculdade, depois de tantas coisas. Sua mente estava totalmente diferente. Totalmente diferente. Depois da cirurgia. Depois de Teve cirurgia, que reconstruir né? o pé, literalmente. O pé, Nossa. principalmente o pé. Então Não foi só o joelho? Não. Pinos e parafusos. Então o problema é o pé, o joelho e o quadril. Tudo na mesma perna. É importante ressaltar que essa limitação que ele tem, física, não é proveniente da prática do esporte. Na verdade, ele nasceu... Ele tem uma condição, né? A minha esposa, ela gerou com pouco líquido. Então, no dia, quando ele nasceu, ele literalmente estava colado dentro dela. Nossa. Eu estava no centro cirúrgico e o cirurgião teve que puxar ele porque estava carne com carne. Então, isso causou uma série de problemas de estruturais, né? Então, a questão óssea, cartilaginosa, como ele falou, ligamentar, a parte muscular do quadril para baixo não desenvolveu. Ele tinha um pé 90 graus assim para dentro. Você falou que com meses de vida eu já fazia fisioterapia. Eu fazia fisioterapia com ele. Eu viajava 3 horas para ir para um baita de um especialista
O joelho dele esquerdo, que é o que não desenvolveu, que foi o pior, que ele tem um joelho de uma criança de 9 anos. Ele foi... Por que ele não desenvolveu? Porque pela falta de líquido, ele ficava no rosto dele. Ele nasceu com um buraco aqui, assim, um vão. Só que como era vicioso, esse especialista falou, até os 2 anos de idade, o rostinho dele volta ao normal, porque é tudo muito mole, né? Sim. E aí realmente voltou, só que a parte do quadril para baixo, à medida que ele foi crescendo, ele foi ganhando peso e tal, exigiu muito dessa parte estrutural, né? Que é a nossa base na perna e tal. Sim. E aí foi onde o jiu-jitsu acabou mostrando para ele que existia essa limitação e a gente já não sabia, imaginava que seria tão complicado o negócio. E ele veio fazer a cirurgia aqui em Balneário Camboriú já. Então é mais recente. A gente já morava aqui. Já sim. morava aqui. Então, assim, dentro desses 16 anos, esse é o episódio mais recente dentro da minha trajetória, né? E você perguntou o que mudou. O jiu-jitsu não mudou, eu mudei. Né? O jiu-jitsu, ele tá lá com infinitas ferramentas, infinitos jeitos de você abordar, de você fazer seu treino, de você fazer sua técnica. Eu é que mudei. Eu mudei a minha cabeça, né? E um fator muito importante que me fez voltar, porque, assim, você tem que, primeiro, antes de ter, assim, a sua limitação física, você tem que querer. Né? O fator psicológico é muito importante. Você tem que acreditar que é possível. E quem fez esse trabalho, além do meu pai, foi a minha esposa. Eu, recém-casado, a gente tá em off, tava conversando, né, que ela começou. Sim. Foi porque ela tava querendo aprender alguma coisa de defesa pessoal. A gente sempre teve tatame em casa. A gente montou na garagem e ela ficou me cutucando. Pô, me ensina uma coisa. Tô me sentindo muito insegura. Aí, pô, você na sua cabeça, pô, cara, eu não vou deixar minha esposa ao a esmo, assim, né? Vou deixar ao acaso. Ah, vamos lá, então. Aí começa ali, pô, vou fazer você entrar aí no tatame. Não vou entrar, não. Aí, ó, faz isso, faz aquilo. Aí a primeira vez foi assim. Aí depois, ela, pô, amor, mas bota um kimono, entra aqui comigo. Aí eu vou lá e boto um kimono. Aí quando eu fui vendo, já tinha um mês lá, eu tava lá. Um mês eu já tava lá treinando, Mega já tava inserido. ensinando, super. Aí eu, caraca, cara. Aí eu comecei a ver depois da cirurgia. Eu tinha uma limitação muito grande, depois da cirurgia essa limitação deu uma leve recuada. Aí eu mesmo comecei a descobrir que algumas coisas que eu já não acreditava mais, eu já podia fazer novamente. Claro, de um jeitinho certo. Sim. E aí eu, opa, temos uma possibilidade aqui. Aí já era. Aí o bichinho picou de novo. E voltou. Isso foi maravilhoso, eu como pai vendo esse processo. Né? E eu o tempo todo falando com a esposa dele, com a Sara, eu falava assim, cara, é a hora. É agora, bora. Vamos, incentiva, que por você ele vai fazer. Ai, que legal. Aí ela me chama de pai, eu tô tentando, pai, e tal, vamos, você vai conseguir. Né? E ela começou a ter também dificuldade, porque ela não gostava de contato físico, chorava e tal. Aí eu falei, não, cara, você tem que fazer. Todo mundo se ajudou no final das Todo mundo contas. se Muita ajudou. coisa. E é foi isso que muito você bonito. falou, da família tá junto é Sim. completamente Nossa, diferente. muito. Muito diferente. Sem eles, provavelmente eu não teria voltado. Por mim, eu falo, né? Eu não voltei por mim, eu voltei pela minha esposa, né? Pela Sara. E aí, foi essa faísca, né? Que acendeu de novo, que me fez voltar a ter o amor, só que agora com um propósito totalmente diferente. Porque, assim, campeonato, qualquer coisa de área competitiva é totalmente fora de cogitação. Mas hoje, se você me pergunta, eu nem quero. Você Eu não ressignificou sinto tudo, falta, né? Eu não sinto Sim. falta. Hoje, eu voltei e falei, cara, eu continuo com aquele amor querendo viver do jiu-jitsu, só que existe mais de uma forma de viver do jiu-jitsu. É verdade. Né? Você abriu o leque. Exatamente. Né? E recalculou totalmente. Isso é muito Recalculei. legal. Gente, que família linda, tá? Tô adorando a história e o podcast de hoje. E assim, eu achei legal que ali na tua fala você falou que você teve que readaptar as coisas. Então, jiu-jitsu a gente consegue inserir limitações físicas e psíquicas também. Como é que isso funciona? O que isso significa? O que a gente pode... O que vocês têm me contar? Eu vou falar sobre as limitações psíquicas e vou Aham. deixar Marcos Paulo falar sobre as físicas, porque apesar de eu ter as minhas limitações físicas também, Ele entende bastante. ele entende mais. Então... Eu só me formei, ele fez MBA. O que acontece a gente tem aí alguns casos de sucesso ao longo desse tempo, né? Eu, por muito mais anos, ministrei aulas de jiu-jitsu para crianças e eu percebi que o jiu-jitsu é uma ferramenta absurdamente maravilhosa em diversas áreas, principalmente para uma criança, na construção de valores, de princípios,
Então, assim, eu tenho vários depoimentos de pais que falam sobre a transformação do seu filho. E como eu falei ainda agora, que eu dei aula em projeto social, eu precisava criar um mecanismo que eu vou me doar, né, porque era algo gratuito, eu vou me doar 3 vezes por semana, mas eu quero exigir alguma coisa. Então, o que eu fiz? Eu tive uma ideia de criar pais sociais. Então, por exemplo, eu chegava para você e falava assim, Ale, esse é o meu trabalho, eu tenho X crianças lá, eu tenho criança que tem problema na pele, tem crianças que não comem direito, vão treinar à noite e não se alimentaram o dia todo, comeram um pacote de biscoito. Eu tenho crianças que não estão matriculadas na escola porque a mãe não consegue comprar uniforme e material. E o que você pode fazer para manter? E aí eu criei um mínimo de R$ 50 para que existissem famílias por trás de cada criança. Que legal. E eu criei uma rede muito legal. Eu cheguei ao ponto de ter muito dinheiro no caixa, não tinha com o que gastar, e fazia uma noite de pizza. Ai, que legal. Comprava lá de uma pizzaria de São Pedro da Aldeia, e inclusive na hora eu comprava e o dono falou assim, já várias vezes, olha, pô, e tal, eu mando sim, quantas pizzas? 40 pizzas? Eu mando para você. Aí eu ia pagar, não quero cobrar. Então, assim. Moço, não era pra isso. Foi muito legal. E, assim, um dono de farmácia que eu falei, poxa, tem como você me vender vitaminas e medicamentos quando a mãe trouxer a receita mais baratos? Ele, não, cara, você pode pegar o que você precisar. Que legal. E começou a criar uma rede do bem, sabe? Bem legal. E o que eu comecei a perceber? Que essas mães, elas eram as maiores motivadoras. E eu lembro até hoje a palavra de uma das mães falando sobre disciplina. Ela botou a cara assim no dojo, aí nessa época tinha umas 30, 40 crianças sentadas, com a perninha fechada, que eu chamo de perninha de índio, né? Para não ficar deitada, muito à vontade. Até no dojo tem que ter a postura. E ela olhou e falou assim, professor, como eu admiro o senhor consegue botar quase 50 crianças sentadas, caladinhas, ouvindo o senhor. Eu tenho 2 filhos em casa e não consigo com os 2. Então, tá vendo? Então, esse processo construtivo, ele é maravilhoso. O jiu-jitsu, né? E eu falava, olha, quem tirar nota menor que 7 fica uma semana sem treinar. Nossa, e todo mundo Então, se assim, esforçava. aí os boletins vinham, 8, 9, crianças de comunidade. Aí a criança vinha com o olhinho brilhando, olha, tio, eu tirei 10. Professor, eu tirei 10, aí a gente fazia uma festa. Então, assim, cara, isso pra mim era... E Marcos Paulo, nessa época, até chegou a me ajudar ainda. Ele tava na Deixa o finaleira coração dele. quente, né? Muito, 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 muito. Né? E até hoje, aqui em Balneário Camboriú, nós vivemos isso com algumas mães, dizendo, né? A gente até antes de iniciar, a gente estava contando a história de uma criança e que, assim, o comportamento dessa criança foi mudado extremamente. E uma mãe que já estava com a criança para tomar 300 e poucos reais de medicamento por causa das dificuldades dela, das limitações, é uma criança neurodivergente, e a mãe simplesmente, por ouvir falar do jiu-jitsu, decidiu arriscar. Em vez de eu pagar 300 e poucos reais por mês de medicamento, eu vou pagar uma inscrição, uma mensalidade, e vai ser até menos do que isso, e colocou em 2 meses a criança já estava mudada. Então já é uma nova criança. Eu levei ela num campeonato em Brusque, ficou em segundo lugar. Muito querida. Mostrei para ler uma foto nossa, assim, ele com a cara focada, um menininho guerreirão. Fotão. Né? Fotão. E a mãe depois me presenteou com uma foto dele. Que legal. Né? Linda essa foto minha dele. Então, assim, isso é muito gratificante. Muito gratificante. Não, e você falou também sobre a questão de crianças neurodivergentes, né? A gente tem falado muito isso nas mídias e tudo mais. Então, o jiu-jitsu realmente ajuda muito essas crianças. Como é esse processo, assim? Muita coisa. Eu quero pegar até um gancho sobre crianças neurodivergentes e com que idade, não sei se as perguntas no final... Não, vamos falando. Com que idade uma criança pode entrar no jiu-jitsu? Sim. O jiu-jitsu, ele é uma arte marcial que a gente fala que ela é de 0 a 100 anos. 100 anos fazendo referência que não tem idade, né? Porque é difícil alguém passar de 100, dos 100 anos, e 0 por quê? O bebê, a criança acabou de nascer. Ela vai praticar jiu-jitsu? Não. Mas o fato dela estar no tatame, um recém-nascido no colinho da mãe, porque a mãe levou outro filho de 8 para treinar jiu-jitsu, a criança ela já começa a se ambientar. Ela começa a olhar a mãe ali, o pai ali, o irmão ali. Então, esse conceito familiar ele acaba ficando muito forte.
Então, se o jiu-jitsu não é apenas uma luta de competição, né, e é isso que a Templo prega, nós não somos uma escola de competição, somos uma escola de construção de valores antes de sermos uma escola de competição. Isso tem muito mais valor do que a gente formar um campeão mundial que depois vá na rua andar com bebida alcoólica, agredindo as pessoas e tal. Então, isso para a gente não tem valor. O que tem valor é construir o ser humano, é a família, né? Então, respondendo a sua pergunta do neurodivergente, a gente fala, mãezinha, paizinho, leva pra gente. Porque lá a gente vai adaptar a nossa metodologia a essa criança, a essa idade, a limitação. Porque você concorda que uma criança de 10 anos neurodivergente, de repente, com grau de suporte alto, ela talvez não vai estar ali para aprender a lutar, mas ela vai estar ali para socializar. Uma criança com TOD, né, que é um transtorno obsessivo, ela nas crises ela tem uma questão de violência. Essa criança, a gente, na verdade, a gente vai socializar essa criança, vai ter um acompanhamento, ela vai ter uma aula específica, um personal que tenha, mas ela vai criar conexão com o professor Mauro ou com o Marcos Paulo, e ela vai começar a entender que aquele ambiente é um ambiente agradável. Aí, o que provoca no pai e na mãe? Poxa, o meu filho está se conectando com pessoas, com um mundo que não é apenas a nossa casa. E não deixa de ser uma terapia, né? É uma terapia. Nesse caso, até pegando o exemplo de um TOD ou de repente de alguma neurodivergência com grau de suporte mais elevado, a gente sempre conversa com o responsável dele sim seguir na questão terapêutica, né? A criança vai ter esse acompanhamento profissional, mas o tatame ali ele vai ser uma coisa que vai agregar. Né? Então ele vai ser uma ferramenta que vai agregar na vida daquela criança, vai potencializar de repente aquilo que ela está trabalhando, né, na terapia, e é uma ferramenta que acaba sendo justamente esse auxílio, né, na vida, que é um desafio, né? Uma criança neurodivergente não só para é um criança, mas desafio como para a família inteira, toda, com né? certeza. E nós temos casos na nossa família, né? Um caso na nossa família que tem sido maravilhoso o jiu-jitsu na vida do irmãozinho da minha nora. Então é bem legal, né? Que na verdade vocês tá conseguem sendo um ver complemento. depois que a criança ela entra ali no jiu-jitsu a mudança dela durante a vida, a rotina, a família, que eu sei que é muito disciplina, né? Mas assim, a gente tá falando das crianças neurodivergentes, por exemplo, eu acredito que ajuda muito na regulação da pessoa. Eu tenho uma pessoa, tenho primos que são neurodivergentes. E eu Perguntaram acho que se seria você é completamente comprometido. diferente a visão que a família tem antes do jiu-jitsu e depois do jiu-jitsu. Vocês conseguem ver isso abertamente? Muita coisa. E assim, e isso é emocionante porque nós não estamos falando de números, né? Se a gente pudesse falar de números, 70% dos neurodivergentes, quando entram num dojo, num tatame, eles vão trazer resultados X. Gente, para nós que somos professores, nós não falamos dos 70%. Nós falamos do exemplo, né? Não sei se você tem um irmão. Imagina você com um irmãozinho de 7 anos, com toda a limitação para a vida dele, pela neurodivergência, e você não sabe como que ele vai ser no futuro em relação aos estudos, à questão da profissão, o que isso vai... Aí você começa a ver que essa criança, ela começa a se socializar e começa a ter respostas na escola, Antes ela era agressiva na escola, ou a professora ensinava para ela e ela não prestava atenção em nada. Que é o caso do TOD, né? Que você até usou. Uma correçãozinha, que é um transtorno que ele é opositivo, né? Então, no caso, nesse caso específico, você falou de que a gente enxerga a mudança na criança, que na primeira aula você, de repente, não vai chamar atenção, mas de repente vai querer fazer uma correção mínima que seja. Por favor, senta aqui do ladinho. A pessoa pode vir até para te agredir. Sim. E não tem esse filtro, né? Sim, a criança ela não tem essa dimensão. Não tem, né? O TOD faz com que a criança, tudo que ele tente fazer e não consiga, geralmente gera o estresse. Ou se sinta contrariado, ou se sinta que você está indo contra o que ele quer fazer. Então, assim, é um trabalho que ele tem que ser feito muito
de um jeito muito delicado e muito Paciência. paciente. Muito cuidado, E muito né? amor. A É paciência isso É que o eu que tô não falando, falta assim, na gente. eu falo assim, eu falei até que sobre família, né? Que dá pra ver que vocês pregam muito do amor, assim, é completamente diferente. Sim. O que vocês estão trazendo, assim. Eu tenho que ir lá na Templo, tá? Tem. Sim. Com certeza. Tem um Na dia- verdade, eu falei pra minha mãe sobre, eu falei assim, ai, mãe, eu vou fazer uma entrevista hoje com o pessoal de jiu-jitsu lá. Ai, eu sempre quis fazer Aí, aula aí, de jiu-jitsu. Legal. Vou levar ela, tá? Uma coisa legal, Ale, que é importante falar, existe um ditado, e os professores seculares, né, das escolas, certamente, às vezes pensam isso, que a gente não pode se apegar muito à criança. Uhum. Porque você dá aula por um ano para uma criança lá, exemplo, a criança está no 2º ano, aí você como professora dá aula no 2º ano para essa criança. E no próximo ano, ele vai para outra professora. E a gente tem um benefício no jiu-jitsu que não funciona assim. Para pensar. Tá vendo? Então, assim, se você tem uma criança de 5 aninhos que entrou no dojo e tem o professor Mauro, o professor Marcos Paulo, essa pessoa ela pode sim um dia mudar de academia, todos têm esse direito, às vezes vai para uma outra cidade, é uma escolha dela. Mas nós temos a chance de construir essa criança desde o primeiro dia que ela pisa no tatame. Assim como eu lhe falei, eu tenho 2 faixas pretas no Rio, formados por mim, e começaram comigo adolescentes, junto com o Marcos Paulo. Que legal. O Marcos Paulo, na verdade, inclusive, são grandes amigos dele, e esses 2 hoje me veem como se fosse um segundo pai para eles. Inclusive, o pai. Pode ter carinho. Um dia, um pai de um deles, inclusive, fala: cara, você para ele é como se fosse um pai para ele. Que legal. Então, isso é muito legal. E, sinceramente, eu não estou nem um pouco preocupado se essa criança um dia se desconectar de mim. Enquanto estiver conectada, a gente quer oferecer o que a gente tem de melhor. O que a vida nos ensinou, o que a gente construiu. Então, assim, a gente vai oferecendo, e a vida é assim, a gente bota numa bandeja o que a gente tem de melhor, né? E se alimenta dela quem quer. Então, é isso. A gente tem que estar aí para servir. E é muito legal essa troca que vocês têm, né? Não só com o aluno, mas com a família. E acaba que vocês acabam inseridos na rede de apoio também dessas Sim, famílias. Né? Com sim. certeza. E se não tiver carinho, como é que vai ajudar, né? Então tem que ter essa verdade. troca. E das limitações físicas, como é que a gente faz? Cara, da limitação Você quer ter física... MBA aí. Não, do jeito que vocês falaram, parece até que eu tenho formação. Mas minha formação é em marketing, em outra tudo área. bem. Eu sou fisioterapeuta de formação. Então tá tudo pronto, certo. tá ótimo. Eu vou excelente pessoa pra estar lá, pronto. É minha primeira formação em fisioterapia. Então, assim, na questão da parte física, ela tem uma abordagem que a gente, diferentemente da parte de neurodivergência, todos os casos temos experiência própria, são casos de alunos infantis, né? São crianças. A gente ainda não experimentou, que a gente saiba que foi diagnosticado, um adulto, por exemplo, uma pessoa mais velha neurodivergente. Que é totalmente oposto da parte de limitação física. Né? Nesse último ano de 2025, eu tive bastante contato com alunos iniciantes, até da idade que quando meu pai começou ali, né, da faixa dos 30, 40 anos de idade, que o cara ele já tem problema. Chega ali com, não, eu tenho os 2 joelhos estourados, às vezes de obra, de trabalho, de uma acidente, caí de tal lugar. E, pô, tô aqui pelo meu filho. Então, às vezes, sempre isso. Tem uma aula, né, que para mim é sempre a mais especial, que é uma aula dedicada à família. E ali é uma parte, num horário do dia, que a gente dá aula pro pai, pro filho. A família vai junto, o irmão junto, tudo junto. Porque tem os horários diferentes, né? Tem a aula só de criança, só de adulto. Mas esse horário específico é o horário da família. Que legal. Então, a família vai junto. Então, nesse horário, a gente vê esse contraste, né? E eu peguei casos ali que a pessoa nem sabia que conseguia fazer certas coisas. E a adaptação, na verdade, o que eu faço não é nada de especial. Eu só pego o conhecimento que eu aprendi do jiu-jitsu e apresento de um jeito específico para essa pessoa. Eu faço com as pessoas o que eu gostaria que alguém tivesse feito comigo quando eu era mais novo. Hoje eu tenho a consciência de que lá atrás, como a gente já falou mais cedo, se tivesse alguém para me mostrar, faz desse jeito, eu nem precisaria ter parado. Claro, precisaria me recuperar da lesão, mas eu não precisaria ter parado. E hoje, o meu jogo, por exemplo, falando da parte técnica, é um jogo muito específico, que é um jogo onde eu não me machuco. Aí você vai me perguntar, mas você sempre lutou da forma que você luta? Não. Eu tive que... Como se eu tivesse que reaprender a lutar jiu-jitsu. E é isso que eu faço com essas pessoas. Eu pego
e falo assim, pô, tenho um problema no joelho. Não sei se eu consigo. Aí eu falo a minha história, aí a pessoa, então acho que dá, né? Eu falei, dá, claro que dá, cara. Cola em mim. Cola em mim que é sucesso, né? Então legal. eu acabo mostrando técnicas específicas que não forçam a limitação dela. E o jiu-jitsu nos dá esse background, né? Assim falando. Tanto no projeto social lá atrás, no Rio de Janeiro, a gente teve um aluno que era cadeirante, né? E na Templo Matriz também em São Paulo tem um faixa preta, né? O Thales. Ele é um faixa preta que ele dá aula para os iniciantes e ele é cadeirante. Que legal. Tá? Então o nível de acessibilidade, inclusive em São Paulo tem uma federação que é um campeonato voltado só para alunos, né? Para atletas de jiu-jitsu, assim como tem a Olimpíada, né? Então, de fato, é um cenário que está se expandindo e está sendo mais acessível. O jiu-jitsu hoje também é sobre acessibilidade, né? E você conseguindo estar dentro de uma escola, inserido numa academia, que vai te dar esse suporte, essa estrutura, cara, dificilmente uma pessoa hoje não consegue treinar. Mesmo que a pessoa seja cadeirante. É não muito tem legal problema. porque vocês falaram sobre a idade, sobre o quão acessível é para crianças neurodivergentes. Todo mundo pode fazer jiu-jitsu. Sim. Todo mundo. Isso é muito legal. Como a gente consegue inserir várias pessoas diferentes num lugar. E a gente estava até conversando no podcast que ali não existe ego, não existe um monte de coisa. E é muito legal. E dá pra ver que a Tempo tem esse diferencial também, né? Exatamente. Essa forma de levar o jiu-jitsu de outra maneira. Isso é muito, muito legal. Eu tô encantada. Uma coisa bem legal para falar também, Ale, é a seguinte. Nós falamos muito isso todas as vezes que a gente recebe um aluno. Então, por exemplo, vamos falar da lei, né? A lei, Mauro, eu não sei se eu vou gostar, se eu vou me adaptar. E aí, o que a gente entende? Na nossa cabeça funciona assim. A Lê, ela quer começar o jiu-jitsu para poder disputar um campeonato Mormai, campeonato brasileiro, ir lá para Califórnia ou para Abu Dhabi lutar? Não. Então, o jiu-jitsu, ele tem propósito na vida de cada um. E para quem procura como uma arte marcial, eu gosto, por exemplo, mas eu não pretendo, eu até pretendo, ano passado eu ia lutar o Campeonato Brasileiro. E deixei para esse ano também ainda não vou conseguir, e ano que vem eu luto Master 6, e talvez a gente faça um podcast ano que vem com o atual campeão brasileiro aqui em Balneário Camboriú. Ai, que legal! Então, o que acontece? O propósito de cada um de nós, ele pode ser diferente, sim. Você pode falar, olha, eu quero aprender o jiu-jitsu para poder curar alguns traumas meus. Eu estou fazendo terapia, minha terapeuta, inclusive, tem uma terapeuta no nosso grupo de network, e ela falou, olha, Mauro, eu vou indicar várias pais de crianças e tal para vocês, porque eu sei que isso é muito bom. A socialização, a ambientação, de estar ali com as pessoas, conversando e tal. Isso é o propósito de um tipo de pessoa. Outros vão buscar como competição, outros vão buscar, pasmem, jiu-jitsu emagrece? Sim, emagrece. Muita coisa. Muita coisa. Tá o exemplo aqui de 102 quilos para 89. Só que o que é legal? Não é um Ozempic, não é algo que vai causar uma reação em um mês. E você sabe o cardio que você pula na academia? Sim. O jiu-jitsu é um cardio de 1 hora que não é chato. É muito mais acelerado. Porque você tá ocupado o tempo todo. Você não tem como fazer jiu-jitsu distraído. Uhum. Você entra no tatame. Você tá ali, né? Porque no meu trabalho, poxa, eu tenho que conversar com um funcionário. Não, ali dentro. Não tem o que ver na mente. Você tem que estar concentrado, não tem espaço, sabe? Então eu brinco isso, né? A galera, hoje o mundo wellness, né, tá muito famoso e todo mundo pula cardio na academia, né? E eu não faço cardio na academia porque, cara, durante várias horas da semana eu tô dentro do tatame, suando durante 1 hora. É um exercício de alta performance, que você tá ali queimando caloria o tempo todo e ao mesmo tempo exercitando músculo, que você vai sentir dor que você não sabia que existia músculo naquele lugar do corpo. Então é uma parada muito doida nesse sentido também, né? Vários hormônios são produzidos. E a gente nem imagina, acho que as pessoas nem imaginam o quão bom é pra ela mesma, né? Eu imagino que as pessoas às vezes vão pro tatame sem nem saber o que elas querem, sem nem saber o benefício que tem, mas acontece muito e quando elas veem essa diferença assim... Vem agradecer vocês depois. Isso aí.
Olha só, então a gente falou que realmente é pra todo mundo, né? O jiu-jitsu. E assim, eu tô super animada, assim, eles já me convidaram, tá? Ele tá falando assim, Lê, me convidaram, eu vou. Mas a gente quer saber. A gente também às vezes fica com dúvida. Mulher fica com dúvida, né? Se é bom pra gente, se não é. Mas como é que seria o jiu-jitsu, assim, pra gente? Assim? Hoje o jiu-jitsu, ele, como eu falei mais cedo, né? Ele cresceu demais ao longo da última década, nos últimos 10 anos foi um crescimento absurdo. E até do ponto de vista comercial, a mulher ela tá muito inserida no jiu-jitsu. Diferentemente, de repente, de outros esportes, a mulher ela não vai ter tanto prestígio comercial quanto uma, uma, uma parte masculina ali do esporte. Mas no jiu-jitsu não, no jiu-jitsu a mulher ela tem ali o seu lugar, ela é muito respeitada dentro da comunidade do esporte. E isso é um reflexo do que é ensinado dentro do tatame, do jeito que elas se sentem à vontade, né? Porque a mulher ela acaba tendo esse quê a mais de, poxa, esse é um espaço por conta do contato, por conta, né, de um ambiente que sempre foi muito masculinizado, um ambiente muito machista das últimas décadas. Será que eu tenho lugar aqui? E o jiu-jitsu ele conseguiu quebrar isso, sabe? E como que a gente quebrou isso? A gente quebrou isso respeitando. Então hoje, por exemplo, um dos grandes diferenciais não só da Templo, outros lugares fazem isso também, mas a gente faz questão de reforçar, que é a questão de que, por exemplo, você ali vai lá, gostou, começa a treinar. Cara, você vai treinar com Sara, você vai treinar com outras mulheres. Que legal. Se você não quiser treinar com homem, é só você falar. Eu não ligo. Perfeito. Tem muito toque, né? Sim. Poxa, pra mim é uma questão que eu não gostaria. Tudo bem, não tem problema. Então, essa liberdade individual, na minha opinião, foi ela que conseguiu romper essa barreira. E tantas mulheres vieram para dentro do tatame, porque agora elas conseguem estar dentro do tatame e se sentirem ainda dentro do controle do ambiente. Elas não se sentem à mercê de alguém falar algo. E como tem a parte muito disciplinar, a gente repudia totalmente qualquer tipo de comentário sexista ou qualquer comentário pejorativo quanto a mulher dentro do tatame. Então ela se sente segura lá dentro. E isso faz total diferença, né? E pegando o gancho também na defesa pessoal, vale lembrar para as pessoas que não estão acostumadas com jiu-jitsu que defesa pessoal e jiu-jitsu desportivo são duas coisas bem diferentes. A gente sempre gosta de iniciar, inclusive, aulas experimentais, principalmente com mulheres, na defesa pessoal. Porque é algo importante no mundo de hoje em dia, né, a defesa pessoal. Diferentemente do que algumas pessoas possam pensar, defesa pessoal não tem a ver com você combater o agressor. Defesa pessoal é evasão, é sobrevivência. Defesa. É defesa, você se defender e correr. Pedir ajuda, gritar. A gente não tá treinando aqui nenhum John Wick, nenhuma Mulher Maravilha, né? Que a gente vê em filme que a pessoa bate em 30 pessoas. Não é isso, não é o justiceiro. É uma pessoa que ela vai se livrar numa situação ali, de repente, que você foi encurralada dentro de um elevador, num beco, alguma coisa, afastar o seu agressor, que você sendo mulher, geralmente o agressor vai ser mais alto, mais forte, mais pesado. A gente não tá aqui querendo falar pra você, iludir que você vai deixar esse cara totalmente constrangido no chão lá, não. É você se livrar dele e correr. Até porque eu, enquanto homem, se for um cara mais alto, mais forte, e mais técnico do que eu também fico vulnerável. Então, defesa pessoal é muito sobre a evasão. E a gente ensina isso, né? A evasão para a mulher é o ambiente seguro, né? Tanto que na Templo em Balneário, a gente vai chegar lá, que você vai falar, o horário feminino, né, parte da manhã, se eu não me engano, na grade, ele vai ser muito dedicado à defesa pessoal, de mulher com mulher, né? Então, por exemplo, por mais que nós não tenhamos nenhuma professora na unidade de balneário, a gente não vai ter um contato direto com os alunos. Então, por exemplo, eu demonstro com ele demonstra comigo, as alunas fazem entre elas. A gente gosta muito de respeitar essa liberdade individual, né? E acredito que esse é um dos grandes motivos, né, grandes fatores que o jiu-jitsu feminino se destacou muito. Você tem aí expoentes hoje no mundo inteiro, Sara Galvão, né, Gabriele Peçanha, são mulheres que estão... A Kira Grace é da velha guarda, né, uma mulher que dentro desse cenário é um personagem que é mais antigo, né, da primeira geração ali do início dos anos 2000, que ela puxou muito essa responsabilidade, tanto que no Instagram dela até hoje ela faz com o marido defesas pessoais ali em situações cotidianas,
por exemplo, se alguém tenta agarrar ela dentro de um carro, um Uber, por exemplo, tenta agarrar ela dentro de um carro, se alguém tenta encurralar dentro de um elevador. E não são situações isoladas, porque a gente vê até hoje que, infelizmente, dentro da nossa sociedade, acontecem episódios lamentáveis assim. E o jiu-jitsu, falando até de um jeito mais sério, pode sim ser o fator que vai salvar a sua vida num evento desse. Queiramos que isso nunca aconteça. Mas pode acontecer, isso está fora do nosso controle. Então o jiu-jitsu, ele pode ser um fator decisivo de você terminar o dia vivo. Legal. Tem ainda esse quê de importância. Uhum. Não é só um esporte por fazer, é realmente a mudança, né? Na vida da pessoa. E para as mulheres é uma defesa a mais. A gente sabe como o mundo é perigoso Sim. hoje. E a gente estava até comentando depois que a esposa do Marcos Paulo, ela falou sobre isso, né? Trazendo aqui o que a Sara me contou, que ela estava se sentindo insegura e ela foi fazer por conta disso. Então, né, eu quero fazer também. Isso. E hoje ela me bate até. Olha, tá vendo? É isso aí, amiga. Que legal. E vocês falando assim, que a metodologia de vocês é diferente. Então, por que a metodologia da Escola Templo? Olha, eu vou falar um pouquinho e vou deixar Marcos Paulo falar a parte dele. Por que a Templo? Nós, desde que nos conhecemos por gente, antes mesmo do jiu-jitsu, nós temos princípios e valores muito fortes na nossa vida, na nossa família. Principalmente na nossa família. E a escolha, quando nós... vamos aqui falar do mestre Jura, né, que é o Jurandir, campeão europeu no passado e tal. Ele é de São Paulo. E ele começou a divulgar a Templo, a Escola Templo, como a marca do Jura. E a gente percebeu que ele disseminava muito a questão de que não somos uma equipe competidora. Na verdade, a Templo, ela forma pessoas. Legal. Né? É lógico que a parte física, sim, precisa aprender arte marcial, mas isso é um pacote. Nada na vida vem separado. Né? Não tem como você ser uma excelente professora se você não for uma pessoa amável, gentil com os alunos. Senão você vai estar ali dando aula e vai ser uma professora odiada pelos alunos. Os alunos vão querer que a sua aula acabe rápido, né, para poder entrar a aula do próximo professor que eles se identificam. Então é um pacote, tudo na vida é um pacote. E a metodologia Templo, ela fala muito sobre isso, né, de que a competição é um detalhe. Né? Na verdade, nós queremos formar indivíduos. Né? O mestre Jura fala muito sobre isso. Formar cidadão, né? Formar o cidadão. Assim como você falou assim, a família de vocês é muito linda, a família do mestre também. Né? Você vai entrar no Instagram dele e você vê que ele coloca o cotidiano, os stories são os filhos dele, as crianças. Então, assim, ele é muito paizão, ele é muito maridão, assim como eu também sou assim. Então, houve uma identificação e a gente entendeu, é isso que a gente quer pra gente. Vamos trazer para Balneário, né? E a gente vai falar também sobre a estrutura que a gente está trazendo para cá, que é algo que não existe em Balneário. Ai, tô ansiosa. Só complementando em relação à metodologia, eu já acompanhava o trabalho dele também, enquanto o Jura BJJ, né? Ele explodiu no digital, sempre acompanhando o trabalho dele. Quando houve essa aproximação, quando houve essa possibilidade, eu pirei, né? Eu falei, caraca, que legal, sabe? Vou poder, representar essa marca que eu já tenho identificação. E a Templo, ela justamente é isso, é um templo para o seu corpo, para sua mente, para o seu espírito, né? De fato, a gente nem usa a nomenclatura de academia de jiu-jitsu. Isso aí foi uma coisa que a gente definiu logo desde cedo, de chamar de escola. Porque ali é uma escola mesmo, que se ensina mais do que jiu-jitsu. Cara, jiu-jitsu, você vai aqui em Balneário, tem um monte. Não preciso te vender o jiu-jitsu. Você pode escolher qualquer lugar. Agora, um lugar que ofereça mais do que isso, de fato, você vai entrar num templo ali, você vai deixar a sua vida um pouquinho ali de lado, você vai cuidar somente de você. É importante a gente ter essa hora do dia onde a gente se prioriza. Né? E dentro do templo, né, é onde você vai ter essa oportunidade. Que legal. Ai, eu tô ansiosa! E falando da estrutura também, né? Isso, você pode falar. Conta a estrutura pra gente. Então, o que a gente pode esperar da Escola Templo em Balneário Camboriú? Pois é, quando o Mauro veio morar em Balneário, por que Balneário? Né? É uma cidade que ela tem muitos diferenciais. Né? Assim como a Alê veio também de outra cidade e escolheu Balneário para morar, é uma cidade que encanta, é uma cidade que ela oferece N oportunidades.
ela desdobra o que outros lugares não desdobram, né? Em situações, oportunidades, em acessibilidade. Então, quando a gente decidiu montar a Templo aqui, a gente pensou assim, a gente precisa montar uma escola à altura da cidade, né? Então, o que oferecer? E a gente, quando vai montar um negócio, a gente analisa o que outros negócios já têm e a gente precisa ter o mínimo que esses lugares têm, né? E aí a gente pensou, bem, já que a Templo ela visa oferecer muito além do jiu-jitsu, hoje então a gente está trazendo para Balneário Camboriú uma estrutura absolutamente única, que a gente vai ter uma banheira de gelo, que é a área de recovery, Que legal. onde a pessoa, após uma semana de treino muito pesado, ela vai fazer esse tratamento. A gente tem, na verdade, já vai ser instalado essa semana, que nós estamos na reta final para a inauguração. Nós temos um telão, né, uma TV de 75 polegadas, que ela, na verdade, vai ser um apoio ao ensinamento, seja de posições da semana, seja de filmes educativos para crianças. A gente já vai abordar muito a questão de tópicos como o uso de drogas, disciplina, respeito, para que essas crianças tenham assim o seu caráter moldado. Nós vamos ter um tatame premium, e é um tatame também que nós entendemos que uma escola grande ela não tem um acolhimento tão próximo. Então, nós estamos apostando em turmas menores e principalmente personal, onde a Alê falou, olha, Mauro, eu só posso treinar de 5 da manhã até as 6 da manhã. Nós vamos ter um atendimento para você nesse horário, algo personalizado. Então, estou esquecendo de algo? Não, o resto é óbvio, né? Que E um onde ambiente que é? seguro. A localização? Vamos falar. Ah. Só que, ó, um detalhe... mas isso aí é uma coisa que as academias teriam que oferecer, o mínimo que deve oferecer. Sim, mas não oferecem. Por exemplo, você não gostaria de, no seu banheiro, você estar num banheiro feminino com coisas de mulheres. Um secador de cabelo. Um secador de cabelo. Parece besteira, gente, Parece mas besteira, lugares mas que tem não é. isso são lugares, assim, extraordinários. Exatamente. Então, nós temos o vestiário, o banheiro masculino e o feminino separados. Isso é muito legal. Nós temos um lounge, onde a mãe do aluno, por exemplo, que ela tem um trabalho, uma reunião, 8 horas da manhã, conflitou com o horário, ela deixa a criança ali, e o lounge dentro da escola vai dar ali uma estrutura com Wi-Fi para ela, um local, ou um sofá, café. Então, assim, é todo um diferencial que a Escola Templo vai ter. Pensado para a família mesmo. Pensado para a família, é um espaço familiar. E complementando o que você disse em relação ao tatame, de repente esse é o maior diferencial, né? Porque a gente já treinou em lugares, não só aqui, mas no Rio também, que é um mar de gente treinando ao mesmo tempo e não cabe gente, então a gente não consegue treinar todo mundo ao mesmo tempo, a galera fica sentada, fica em pé, fica até fora do tatame, e a gente olhou um pra cara do outro assim, quando a gente estava pensando com muito carinho esse projeto, vamos tentar trabalhar algo como se fosse algo íntimo, sabe? Já que você mesmo já enxergou isso, que a gente tá fazendo tudo com amor, com carinho, com dedicação, trabalhar, de repente, um lugar que a pessoa ela entre e se sinta acolhida, como se fosse um estúdio em que ela faz diferença ali dentro. Que legal. E onde a gente também pode dar uma atenção especial para ela. Né? Porque a estrutura de treino muda quando você tem que dar aula para 30, 40, 50 pessoas. Já é um trauma pra muita gente, né? Quando a pessoa chega numa aula e tem muita gente, a pessoa já se assusta, assim. Muita gente se assusta. Esse já vai ser um diferencial. Onde você vai entrar no tatame, você não vai precisar se preocupar em dividir a atenção do professor. Que legal. Porque você não vai olhar pro lado e vai ter 50 pessoas treinando com você no mesmo horário. Então isso foi, de repente, essa é a maior aposta nossa, né? Pra esse projeto. E onde será o templo? Será na rua 1500, ali no coração de Balneário. Bem no meio. Bem no meio ali. Então, acesso para o pessoal do Barra Sul, Barra Norte, até alguns aqui de Itajaí também é bem fácil o acesso. Né? Então, escolhemos estar ali no centro mesmo, no centrão de Balneário, para poder oferecer essa estrutura e com acessibilidade para todos. Que bom. E ambiente climatizado, que não parece não, mas treinar numa academia sem um ar-condicionado é bem complicado. Faz uma diferença. Muita diferença. Eu imagino. Olha só, a gente tá chegando no final
Ok. do nosso podcast, tá? Eu criei o costume de sempre pedir uma dica de ouro para nossos convidados. Então, a dica que eu quero que vocês deem para quem tá assistindo, tá ouvindo o GaiaCast é: essa pessoa que talvez está assistindo, que esteja passando por um momento difícil, o que o jiu-jitsu ele pode representar na vida dessas pessoas? E ela deve fazer o jiu-jitsu? O que vocês têm a dizer? Olha, se eu puder falar para você, uma das coisas que mais me agrada no jiu-jitsu é a palavra resenha. Porque a gente no tatame, a gente tem médicos, advogados, tem talvez um prefeito e a gente tem aquele catador de lixo. É um esporte que ele tem espaço para todos. E ali a gente experiencia, né? A gente vivencia experiências com pessoas de classes sociais diferentes, de religiões diferentes, e isso não tem nenhuma implicação, a não ser a resenha, a conexão que você faz com pessoas. Então eu, com todos esses anos, já vivenciei situações ali de pessoas que estavam com o casamento destruído e falarem para mim assim: professor, é impressionante como a resiliência que eu tive que aprender no jiu-jitsu de estar sendo finalizado, e em vez de eu bater para parar, eu defender e sair, eu consegui aplicar isso no meu casamento, onde eu estava em crise e pensei, é mais fácil desistir. O jiu-jitsu ensina que nem sempre o mais fácil é o melhor. Então, vivenciar isso com o ser humano, isso é maravilhoso. Pessoas vivendo resiliência, a resenha de você conectar com pessoas, ouvir histórias e contar sua história, isso faz muito bem. Faz bem pro coração e pra alma. Isso aí. Pro corpo também, né? Pro corpo também. Eu diria que é resolução de problema. Porque até, né, praticamente o que você falou. A partir do momento que você descobre que é capaz, a gente até falou em off também, né? Todo mundo, a gente tem... Todos nós temos essa fera dentro de nós. A partir do momento que você começa a passar por uma jornada de um autoconhecimento, você vê que é capaz de fazer coisas que você jamais imaginou, você começa a pensar assim, não, eu sou forte sim, eu consigo resolver esse problema. E dentro do treino, ali durante uma luta, você vai estar no tempo ruim o tempo todo, né? Que a gente brinca, né? Parece assustador, mas não é não. É um jeito que eu quero dizer assim, você vai passar por situações em que é o que ele falou, é mais fácil eu bater, eu parar, eu desistir. Mas aí, no treino seguinte, você... Não, peraí, acho que agora eu consigo. E aí, pô, você vai ficar nessa um mês, você já começa... Olha só, eu consigo ir por aqui agora. E isso já influencia fora do tatame, né? De repente, na sua profissão, nos seus relacionamentos, e você pensa, não, eu sou uma pessoa forte. E aí, a sua autoconfiança, sua autoestima, ela melhora, né? E aí tudo flui, tudo flui. Eu acho que pra quem quer se recalcular rotas ou girar chaves, o jiu-jitsu é um ótimo lugar. É verdade. Não é mesmo? É verdade. Olha só, então o nosso bate-papo tá chegando ao fim, mas, por entretanto, a gente deixou caixinha de perguntas no nosso Instagram, e a gente tava até conversando antes que foram umas perguntas bem legais, assim, Isso né? aí. Então eu vou ler aqui. Então, a primeira foi: qual o impacto do jiu-jitsu na saúde mental? Vocês querem dar uma pincelada? A gente falou bastante sobre isso, mas qual que seria o impacto do jiu-jitsu na saúde mental? Ressignificação, socialização, autoconhecimento, autocontrole. Creio que isso. Acho que a gente já falou tanto o quanto ele muda a pessoa, que a gente Sim, fica até meio mais assim, assiste o episódio todo que Isso aí. tô te falando. E o que é extremamente proibido dentro do jiu-jitsu? Na verdade, a maioria das perguntas que tem aqui são de mulheres. Eu acho que é bem uma pergunta assim que eu também quero saber. Acho que dentro do tatame, do mesmo jeito que ele falou que a resenha ali você consegue colocar todo mundo no mesmo ambiente, pessoas diferentes da sociedade, o tatame é como se ele fosse uma mini sociedade dentro de um espaço ali. Então, do mesmo jeito que na nossa sociedade nós temos as nossas regras morais, as nossas leis, dentro do tatame também. Existem regras específicas, né? De, por exemplo, você tá sempre com uma roupa por baixo do kimono, sempre tá com o seu kimono cheiroso. A gente exige que seja um ambiente, sabe? Essa imagem retrógrada, assim, de antigamente do kimono mais fedido é o cara mais brabo. Isso não existe mais. Que horror. Na verdade existe, né? Mas dentro do que a gente entende como negócio também, isso já ficou para trás. Então, a gente exige algumas coisas ali de higiene, né? De segurança. Mas, no geral...
moralmente falando, é como se fosse uma Sim. sociedade reduzida ali dentro. Que legal. Então, se aqui fora a gente tem uma lei de respeitar o próximo, né? De você não fazer nada de errado com o próximo, lá dentro é a mesma coisa. Então, e eu vou te falar, por mais que seja um esporte de contato, quando você gera essa conexão com o teu colega de treino, a última coisa que você vai fazer é mal pro próximo. ali. É o respeito. legal. É o resumir respeito, como né? respeito. Isso Pode- é assim. Pode ficar tranquilo que respeito existe Com muito. certeza. Quantos graus necessários para trocar de faixa? Eu sou leiga. Olha, isso depende muito do aluno e do professor, né? Teoricamente, pelas regras da CBJJ, você, em cada faixa você acumula 4 graus, né? Isso eu estou falando até chegar à faixa preta. Então, por exemplo, você tem uma memória melhor que a minha. Eu, de faixa branca, eu fui até 2 graus E apenas. passou. Por que eu fui colocado na faixa azul com 2 graus na branca? Que foi uma surpresa para mim. Porque eu, de faixa branca, treinava muito, eu estava muito bem, ia para campeonatos como eu falei, eu lutava com pessoas muito mais jovens e fazia frente. E o meu mestre, na época, entendeu. Eu não vou segurar o Mauro mais tempo. Uhum. Eu vou dar a faixa azul para ele. Então, esse parâmetro ele é muito do aluno e mestre. Entendi. Tá? Não é, mas por Não é regra, né? via de regra, Entendi. pela CBJJ, 4. Fez os graus. 4, você obrigatoriamente tem que passar Tem por que outra mudar. faixa. E com quantos anos de jiu-jitsu? Próxima pergunta aqui. Pra poder chegar a coral. Eu não sei o que Na é verdade, Essa tempo pessoa de... quer realmente... Ela quer isso. chegar lá. né? Não. Vou até responder depois aqui, ó. Na verdade, tempo de jiu-jitsu é relativo. Eu posso responder quanto tempo de faixa preta você chega à faixa coral. Aham. Casos são aí... A coral é a última? Não, ainda não é a última. Não? Né? Depois da coral ainda vem a vermelha e branca e a vermelha. Entendi. A vermelha é a Gente, última. eu não sabia disso. É. Eu achei que acabava ali na preta. Na preta a gente brinca que é onde o jiu-jitsu começa. Ah, de verdade. nossa. Que loucura. Só que assim, para responder quanto tempo de jiu-jitsu, como ele falou, o grau ele pode variar de acordo com o desenvolvimento do aluno, assim como a faixa. Elas têm um tempo mínimo, cada faixa tem, só não tem o tempo máximo. Então, isso vai variar muito do seu empenho, do seu interesse e tudo mais. Eu te digo que para coral, para chegar na faixa coral, são em média 31 a 32 anos de faixa preta. Tudo isso. E aí você pensa, de repente a pessoa chega na faixa preta treinando 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9, 10, depende. Né? Você, em 8 anos, estava na faixa preta? Na verdade, eu cheguei à faixa preta com 9 anos e já estou há 8 anos na preta. Vou pegar o 3º grau na preta ano que vem. Nossa, que loucura. Então, assim, Aí é a um cada caminho. grau É um baita caminho, né? caminho. Um Quando baita chega na caminho. preta, cada 3 anos é um grau, nos 3 primeiros. Depois são 5 anos, Demora. cada grau. Então, pra chegar na coral, demora um pouquinho assim. Não se concentra nela, não precisa. Não pensa na Chegue coral. na Pensa na branca. Da branca, é a depois faixa vai mais qual? difícil. Depois da branca é qual? Você sabia que a branca é mais difícil que a primeira? Ainda mais se conhecer, né? Deve É ser a difícil. tomada de decisão. Olha aí, tá vendo? Essa é a mais difícil. Então, olha só. A outra aqui. Qual regras básicas no tatame? Acho que essa pessoa realmente vai lá com vocês Aí depois. sim. Quais são as regras Quer básicas que eu do responda tatame? Pode essa? responder. Daí a última aqui depois. Tá bem. A regra básica do tatame é o respeito ao próximo, é você cooperar com a aula, você não interromper o professor, é você estar, como eu te falei, né, com a higiene em dia, com seu material de treino devidamente no lugar, é você ter o decoro de você não expor nenhuma parte íntima, Uhum. é você realmente ter esse zelo, né, o respeito, e dentro do dia a dia você vai aprendendo coisas que são muito específicas do jiu-jitsu. Então, por exemplo, Uhum. você tá lá treinando com a gente, você quer beber água, só falar, professor, posso ali beber água rapidinho? Então, sempre pedir para entrar no tatame, cumprimentar para sair, cumprimentar seus colegas, muito do respeito da disciplina mesmo. Respeito é a palavra-chave. Né? Sim. E por que a última? Por que o jiu-jitsu é um esporte de corpo e mente? Olha, algumas escolas ou academias, elas até tentam separar isso. E às vezes até alguns atletas, pais de atletas, olham o jiu-jitsu como se fosse, olha, isso aqui é um caminho do meu filho chegar a campeão mundial. Né? Isso pra gente é uma consequência, porque não adianta chegar a fazer uma criança ou até um próprio adulto chegar a campeão mundial e ele não ser um vencedor na vida.
não ser um pai exemplar, um marido exemplar, para mim não tem valor nenhum. Né? A gente tem aí craques, por exemplo, do futebol mundial, que viviam drogados e não são exemplos de nada, e não eram exemplos de nada. Aí eu vou aproveitar como um bom carioca, né, e falar, por exemplo, de uma pessoa que foi exemplo em campo e exemplo na vida, que foi o Zico. Eu conheci pessoalmente. Que legal. Então, assim, é uma pessoa inspiradora para mim, para o Marcos Paulo, como bons flamenguistas que somos, né? Então, assim, nós entendemos que precisamos ser respeitados e vistos como pessoas íntegras antes de sermos os competidores e tal. Então, para mim, a resposta é essa. É a construção de valores da mesma forma e intensidade da construção do competidor, do atleta. Não pode desassociar. É aquilo que a gente iniciou o podcast. Não é só a luta. Não. São muitas coisas envolvidas. Isso aí. E todas essas coisas a gente aprendeu hoje, aqui no isso aí. GaiaCast. Muito obrigada. Espero que vocês prazer. tenham gostado Com do certeza. episódio. Eu acho que o nosso bate-papo rendeu muito. E eu acho que renderia muito mais se É deixar. verdade, é verdade. A gente Ele já passaria- começou antes, né, Aham, na a verdade. gente já começou a falar antes, a gente falaria mais. Muito obrigada, meninas. imagina. Antes de a gente terminar, quero falar pra vocês falar as redes sociais de vocês, Instagram, WhatsApp. Fiquem à vontade, tá? Falei, Instagram, WhatsApp, onde achar vocês, site. Pode falar o que eu fale? Primeiramente, você conhecer o perfil da Templo, né? Templo BC. E o meu Instagram pessoal é o Marcos Andrade. Lá também eu vou falar sobre posições de jiu-jitsu adaptadas para pessoas que têm dificuldade. E o Mauro Andrade BJJ também, na conta do professor da Templo BC. Opa, e o número vocês querem deixar também? Ou alguma coisa? O número, você pode entrar em contato direto lá no Instagram. Já facilita, já tem tudo lá. Site, enfim, tudo. Vai entrar em contato conosco. Sigam no Instagram. Qualquer coisa também, se quiser deixar perguntas aqui nos nossos comentários do YouTube, fiquem à vontade que eles respondem também. Fechou. Muito obrigada, meninas. Nada. Eu que Eu agradeço. posso lançar um desafio só para a gente Diga, finalizar? vai, manda. A gente já pode deixar marcado o nosso próximo podcast daqui, sei lá, 2 meses, 3 Fechou. meses, que aí a gente vai trazer o assunto para você dar o seu depoimento Eu vou lá no tempo. Com Meu a Deus, sua tô sendo desafiada aqui. com a sua experiência. Tá bom, fechou. Tá bom? Promessa é dívida e tá gravado ainda, Olha, então eu não posso fugir, Tem nem entendeu? como falar que não tem prova, né? Nossa, tem muita gente de prova aqui também, imagina. Verdade. Então, Muito obrigado. Tá lançado o desafio, não, imagina. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigada por assistirem e ouvirem esse GaiaCast. Até a próxima. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.